Comecemos pelo gesto inaugural da psicanálise, Freud e Brauer em seus estudos sobre a histeria, abrindo as portas de um território onde o corpo feminino se tornou palco de enigmas, sintomas e silêncios. Eles próprios confessam a delicadeza de sua empreitada. Suas experiências provinham de uma elite letrada e publicar os segredos das pacientes seria uma traição social. Eis o primeiro indício. A histeria nasce não apenas como fenômeno clínico, mas como drama político. O corpo da mulher, atravessado por forças sociais, não podia ser exposto sem risco de escândalo. A histeria, dizem eles, é filha do acaso. Pequenos traumas, fragmentos de dor, acidentes da vida íntima, acumulam-se como sedimentos até explodirem em sintomas, paralisias, convulsões, vômitos incessantes e cegueiras súbitas. O corpo fala onde a boca se cala. E quando a lembrança traumática é despertada, quando o afeto encontra palavras, o sintoma se dissolve. Mas, se a reação é interditada pelo luto impossível, pela repressão social ou pelo silêncio imposto, o afeto se cristaliza e a lembrança adoece. A linguagem popular esclareceu: adoecer é sofrer em silêncio. Freud e Brauer descrevem ainda os estados hipnoides, territórios no limite da consciência, onde as ideias surgem com intensidade avassaladora. Ali, a lembrança patogênica cria raízes. Não se trata de psicose, insistem. Muitos histéricos são lúcidos, inteligentes e críticos, mas, em seus estados alternados, tornam-se estrangeiros de si mesmos, como todos nós quando sonhamos. Charcot, mestre francês, esquematizou o ataque histérico em 4 atos: epileptoide, grandes movimentos, atitudes passionais e delírio final. Um teatro do corpo em que a consciência normal observa os gestos, mas não alcança o drama psíquico que os move. 2 consciências coexistem, a desperta e a subterrânea. Mas a história da histeria é mais antiga que Freud. O próprio nome denuncia: hístera, matriz, ou seja, útero. Hipócrates acreditava que o útero seco, privado de sexo, vagava pelo corpo feminino provocando sufocações e desmaios. Platão, em O Timeu, descreveu o útero como um animal faminto, irritado quando estéril, exigia filhos como condição de saúde. O destino da mulher, decretado pela anatomia, era parir, e a recusa desse destino transformava-se em doença. Eis o ponto crucial. A histeria foi, durante séculos, a tradução médica do patriarcado. O corpo feminino, reduzido a útero, tornou-se território de controle. A mulher que não obedecia ao mandato da procriação era vista como perigosa, possuída, bruxa. E a Inquisição queimou muitas delas em nome da ordem divina. O diagnóstico médico e o julgamento religioso os confundiam. Ambas as instituições buscavam domesticar o corpo insubmisso. No século XVIII, Charcot desloca a histeria do campo demoníaco para o neurológico. Agora é neurose, doença funcional, hereditária, que atinge homens e mulheres. Freud, herdeiro de Charcot, radicaliza. O trauma histérico é sexual, fruto de abusos na infância. Mais tarde, reformula. O traumático não é o ato em si, mas a lembrança, a cena que retorna como um fantasma. O histérico sofre, sobretudo, de reminiscências. A psiquiatria contemporânea, com sua linguagem asséptica, rebatiza transtornos dissociativos, mas o núcleo permanece: perda da unidade entre memória, identidade e corpo. O que Freud já intuía, que os sintomas são desejos reprimidos e segredos íntimos, continua ecoando. E aqui surge a pergunta que atravessa toda a psicanálise. De acordo com Scott, o que quer a mulher? Freud a caracteriza como um enigma, pois a histeria, ao longo da história, foi o nome dado ao excesso feminino, ao corpo que não se deixa governar. E se pensarmos hoje no corpo da mulher travesti, que não se curva ao destino biológico imposto, não é justamente aí que se revela o medo social? O medo de um corpo que escapa ao controle, que não se submete ao falo, ao útero, à procriação? A histeria, nesse sentido, não é apenas doença, é insubordinação. É o grito sufocado que retorna como sintoma. Do útero errante de Hipócrates, as convulsões de Charcot, da fogueira inquisitorial ao divã freudiano, a histeria foi sempre menos sobre a mulher em si e mais sobre o olhar que a sociedade lança sobre ela. O corpo feminino, real ou simbólico, foi transformado em espelho das ansiedades masculinas, em campo de batalha entre desejo e poder. E talvez a lição mais perturbadora seja essa: a histeria não morreu, apenas mudou de nome. Continua a habitar os corpos que ousam dizer não, que ousam existir fora da norma. O histérico, afinal, sofre de reminiscências, e a sociedade também.
Freud, em meio às montanhas dos Alpes, buscava descanso. E é nesse cenário que surge Catarina, trazendo consigo não apenas um corpo adoecido, mas a história de uma sociedade inteira gravada em sintomas. Ela fala de sufocamentos, de uma garganta que se fecha, de um rosto ameaçador que a persegue como fantasma. O corpo, comprimido, denuncia o que a boca não ousa dizer. Freud reconhece, não é apenas angústia, é histeria. Vomitar, por exemplo, não é apenas expelir, é cuspir a repugnância moral, é devolver ao mundo o que nele é intragável. O fio da narrativa se rompe e retorna mais fundo. Antes do flagrante do tio, em adultério, havia já a violência do assédio. Aos 14 anos, Catarina foi tocada, invadida e marcada. O trauma não se inscreve de imediato. Ele se aloja até explodir em sintomas. O vômito, a vertigem, a alucinação da cabeça ameaçadora, tudo isso não é delírio sem sentido, mas memória encarnada. O corpo fala onde a sociedade manda calar. E então, a revelação tardia. Catarina não era sobrinha, mas filha da dona da pousada. O agressor não era um tio distante, mas o próprio pai. Eis o absurdo. O ódio paterno não nascia da rebeldia da filha, mas do desejo inconfessável que a corroía como ameaça. Ela sabia demais. Bastava uma palavra sua e a ordem familiar seria destruída. Aqui, a histeria deixa de ser apenas caso clínico, torna-se denúncia social. O corpo da mulher, mais uma vez, carrega a culpa que não é sua. A violência masculina se disfarça de imoralidade, e quando explode, é a mulher quem paga. Não é diferente de hoje. Travestis assassinadas e abandonadas em estradas são o eco contemporâneo desse mesmo mecanismo. O patriarcado não suporta o corpo que escapa a seu script. Freud, em sua teoria fálica, reduz a diferença a uma dicotomia, os que têm e os que não têm. Mas o que fazer com os corpos que recusam essa lógica binária? O que fazer com a mulher travesti, que não se curva ao destino anatômico, que não se deixa domesticar pelo útero ou pelo falo? É nesse corpo que o medo social se revela. Medo de não poder controlar. Medo de não poder nomear. Scott lembra, a angústia histérica nasce também do ódio à mãe, que priva a filha do falo. Mas talvez a questão seja outra. Não é a mãe quem priva. É a cultura que mutila, que define o feminino como falta, como sombra. Michels observa que as lutas femininas só emergiram quando a democracia abriu brechas. Mas, mesmo assim, a mulher permaneceu relegada às margens, sua palavra desacreditada, sua presença tolerada apenas no segundo plano. E eu pergunto, quem dará crédito à palavra da travesti? Quem ousará ouvir o que ela tem a dizer quando sua existência é tratada como ameaça à ordem? A história mostra que, da fogueira da Inquisição ao divã de Freud, o feminino foi sempre enquadrado como excesso, como perigo e como desvio. A histeria foi o nome dado ao corpo que não se encaixava. Hoje, outros nomes circulam. Transtornos dissociativos, desordens de identidade, mas a lógica é a mesma. Criar patologia do que não se submete. Moribeca lembra que o corpo feminino foi lido como imperfeito, associado ao mal pela religião e à doença pela ciência. O que era a mulher então? Não apenas filhos, não apenas papéis secundários. O desejo da mulher é o desejo da palavra, do pensamento, da história. É o desejo de existir no espaço público, de inscrever-se no discurso, de não ser apenas um corpo, mas também uma voz. E talvez seja essa a verdadeira heresia. A mulher, cis e travesti, querer não apenas sobreviver, mas falar. Falar de si, falar do mundo, falar contra o silêncio que lhe foi imposto. A histeria nesse sentido não é doença, é linguagem. É o corpo escrevendo com sintomas aquilo que a sociedade insiste em não escutar. Houve um tempo em que o corpo da mulher era altar. Antes da espada, antes do dogma, antes da ciência, ela era a grande mãe. Isis, Adit, Astarte, Ishtar, Gaia, Nugua, nomes diferentes para a mesma força. A mulher como origem, como cosmos, como sol. O feminino era princípio, não desvio. Era fonte de fertilidade, de cura, de soberania. O mundo se curvava diante do ventre. Mas o Neolítico trouxe a domesticação não apenas da terra, mas também da mulher. O homem descobriu sua função biológica e com ela a possibilidade de posse. O casamento nasce como contrato de propriedade. A herança passa a ser transmitida pelo sangue masculino e o desejo da mulher é sequestrado. O corpo, que antes era templo, torna-se território ocupado. A partir daí, o feminino é rebaixado à condição de perigo. Ligada à natureza, ao prazer, ao sexo, a mulher passa a ser vista como tentação, como queda, como pecado.
Prazer feminino é interditado, apagado do vocabulário, pois ameaça a ordem patriarcal. O medo masculino não é da mulher em si, mas do que nela escapa ao controle, o desejo. Pergunto, o homem moderno ainda teme se apaixonar por essa mulher? E ao amá-la, perder o espaço que acredita ser seu por direito? Na Idade Média, o útero, esse órgão desconhecido, foi transformado em explicação para toda a emoção feminina. O mistério do corpo da mulher era traduzido como pacto com o diabo. 4 séculos de caças bruxas queimaram não apenas corpos, mas também saberes, vozes e resistências. A mulher foi convertida em metáfora do mal, em perfeição moral e fisiológica. O fogo da Inquisição não queimava apenas carne, queimava a possibilidade de um mundo diferente. E aqui ecoa a pergunta: a perseguição às bruxas não traz a mesma lógica que hoje abandona travestis à beira das estradas? No século XIX, a histeria ganha roupagem científica. Briquet introduz fatores sociais. Charcot descreve traumas psíquicos em corpos predispostos. Freud, por sua vez, lança a teoria da sedução. Por trás de cada sintoma histérico, um abuso sexual. Mais tarde, recua, mas a marca permanece. A histeria é sexualidade interditada, ou um desejo violentado. E Freud também nos lembra: masculinidade e feminilidade não são essências, mas construções simbólicas. Não se nasce mulher, torna-se. Não se nasce homem, torna-se. O gênero é ficção social, escrita pelo patriarcado. E nessa ficção, os papéis são claros. Masculino é sujeito, poder, cultura. Feminino é objeto, natureza, falta. Freud chega a afirmar: o clitóris é um pênis atrofiado e a mulher é um homem mutilado, condenada à incompletude. O desejo feminino é reduzido à inveja do pênis e sua vaidade corporal é vista como compensação por uma inferioridade sexual. O homem é sujeito, a mulher objeto. O homem é cultura, a mulher natureza. O homem é falo, a mulher falta. A histeria nesse contexto foi a linguagem possível da submissão. O corpo feminino, impedido de falar, falou com sintomas. E quando as mulheres começaram a conquistar emancipação, a histeria começou a desaparecer. Não porque a dor sumiu, mas porque encontrou outras formas de expressão. E o que dizer da histeria masculina? Dor a descreve como insatisfação. O homem histérico quer ser amado por todos, mas não se entrega a ninguém. Vive da sedução, mas não suporta o engajamento. Fontoura observa: a histeria masculina questiona o lugar de todos, inclusive o seu. Jerusalinski acrescenta: ele sustenta uma imagem fálica inflacionada, maior do que a que possui, e sofre com a diferença entre a máscara e a realidade. O preço é alto. Excesso de trabalho, de poder, de dinheiro, tudo para sustentar um falo imaginário. Mas até hoje, na psicanálise, há resistência em falar da histeria masculina. Questionar a histeria do homem é questionar o falocentrismo que sustenta toda a estrutura. Hoje, novas patologias como a fibromialgia são vistas como sintomas histéricos contemporâneos. O corpo continua a falar quando a sociedade insiste em calar. Querem calar o corpo para calarem-se as questões, dizem os pesquisadores. E volto ao início: querem calar a mulher travesti para calarem-se as questões? Querem silenciar o corpo que denuncia, que não se encaixa, que não aceita ser reduzido à falta? A história da histeria é a história da tentativa de domesticar o indomável. Mas o corpo insiste. O corpo fala, o corpo resiste. Freud, em 1890, já concluía: corpo e mente não são forças separadas, mas já são recíprocas. O sofrimento não se limita à carne nem ao pensamento. Ele circula, atravessa, se inscreve. O eu, para sobreviver ao desamparo, curva-se ao supereu. Submissão masoquista, dizem Robert e Cooperman, o sujeito se enrijece, veste a couraça da culpa e assim se protege do vazio. Mas essa proteção é também prisão. Entre pulsões de vida e de morte, entre o id que deseja e o supereu que proíbe, a agressividade se torna o campo de batalha. Bierman lembra: não há abrigo contra o horror. Ele não respeita tempo nem espaço. Invade a subjetividade como fera que se apodera da presa. Saber dói, e a análise, longe de curar, ensina apenas a suportar essa dor. A histeria, transformada ao longo dos séculos, encontrou novas máscaras. No século XVII, a anorexia nervosa foi lida como nova encarnação. O corpo recusava o alimento, o social e o sexual. Autoerótica, a anoréxica se bastava, encontrando prazer no controle de si e do outro. Mais tarde, a psicanálise diria: trata-se de uma recusa ao édipo, uma recusa em aceitar que o falo seja a condição do desejo. O corpo, para a psicanálise, não é apenas anatomia, é palco. Nele se encenam os conflitos inconscientes. Nele se dramatiza a luta entre desejo e lei. Tornar-se mulher
segundo Freud, implicaria admitir a castração, aceitar a falta, identificar-se com a mãe e dirigir o desejo ao suposto detentor do falo. Mas onde nesse teatro habita a travesti? Em que cena do Édipo ela pode se inscrever? No século XXI, a histeria reaparece sob outros nomes: fibromialgia, burnout, síndromes difusas, dores que percorrem o corpo, fadiga, insônia, ansiedade. Freud já havia notado: sintomas físicos inexplicáveis eram, na verdade, gritos do inconsciente. Hoje, a medicina os cataloga e a indústria farmacêutica os explora. Mellman denuncia: são os laboratórios que escrevem a clínica contemporânea. Novas doenças são inventadas para novos remédios. Mas a psicanálise insiste. Não se trata de calar o sintoma, mas de escutá-lo. A fibromialgia, como histeria do século XIX, é um corpo que fala, um corpo que denuncia, um corpo que exige palavras. Freud, ao abandonar a teoria da sedução, deslocou o trauma do abuso real para a fantasia. Alguns dizem que recuou por medo do isolamento, outros que fugiu do espelho incômodo da sua própria família. Seja como for, a psicanálise nasceu desse movimento, entre a lembrança e a fantasia, entre o pai perverso e o cuidado erótico, entre a cena originária e o desejo infantil. Freud reconheceu: mudar de ideia é inevitável. Ser criticado por manter convicções ou por abandoná-las é destino de quem pensa. Só há um partido a tomar, escreveu: seguir o próprio critério. Eis uma lição que ultrapassa a clínica. Viver não pode ser obedecer ao olhar do outro, mas sustentar a própria experiência, mesmo que ela desagrade. A histeria como diagnóstico foi rejeitada. Hoje se fala em transtornos dissociativos, de personalidade e somatoformes, mas a lógica permanece. O corpo continua a encenar o que não encontra lugar no discurso. E assim chegamos à pergunta que atravessa séculos: fogueiras, consultórios e laboratórios. Qual é a sua parte na desordem de que você se queixa? Freud a lançou, Lacan a repetiu. Não é acusação, mas convite. Convite a reconhecer que o sintoma não é apenas doença, mas mensagem. Que a dor não é apenas peso, mas linguagem. Que o corpo, afinal, é sempre sujeito, mesmo quando a sociedade insiste em tratá-lo como objeto.